Há profecias que te fazem questionar tudo. Profecias tão específicas, tão detalhadas que, quando começam a se cumprir, o mundo para de respirar. E há uma mulher cujas visões atravessaram décadas com uma precisão que desafia qualquer explicação lógica. Baba Vanga, a vidente cega da Bulgária. A profetisa que previu o 11 de setembro, que viu tsunamis antes deles acontecerem, que falou sobre presidentes que ainda não haviam nascido. E escondidas em seus milhares de previsões documentadas, existem 4 profecias sobre o Brasil que vão te deixar absolutamente apavorado. Porque ela não falou do Brasil de forma geral. Ela nomeou cidades, 4 cidades específicas, e descreveu com detalhes perturbadores o que aconteceria com cada uma delas. E tudo, absolutamente tudo, está programado para acontecer em fevereiro de 2026. Um mês, 4 cidades, 4 dias. E a contagem regressiva já começou. Você conhece alguém que mora no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Manaus, em Brasília? Então você precisa prestar atenção em cada palavra que vou dizer. Porque Baba Vanga viu o futuro dessas 4 cidades com uma clareza que assustou até aqueles que a consultaram. Ela descreveu ruas, mencionou pontos de referência que ela nunca havia visto fisicamente. Falou sobre eventos tão catastróficos que as pessoas que ouviram suas palavras esperavam que ela estivesse errada. Mas Baba Vanga raramente estava errada. Sua taxa de acerto chega a 85%. E quando ela falava com tanta especificidade, com tanto detalhe, era porque o que ela via era inevitável. Era porque o destino dessa cidade já estava selado. A menos que algo mudasse, a menos que as pessoas acordassem para os avisos antes, que fosse tarde demais. Vamos começar pelo Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, a cidade do Cristo Redentor, do Pão de Açúcar, das praias paradisíacas. Baba Vanga a viu em 1983, durante uma de suas sessões documentadas por acadêmicos búlgaros. Um visitante brasileiro havia vindo consulta lá a Sabra Negócios, mas ela ignorou completamente suas perguntas. Em vez disso, entrou em transe profundo e começou a descrever uma cidade que ela chamou de a cidade entre montanhas e mar. Ela descreveu uma estátua gigante de um homem com braços abertos. E então sua voz mudou. Ficou mais escura, mais urgent. E ela disse algo que fez todos na sala congelarem. Em fevereiro do ano 26 do novo século, a montanha vai engolir a cidade. As águas vão se erguer como monstros. E a estátua sagrada vai chorar lágrimas de pedra enquanto milhares fogem do fogo que vem do céu. Montanha engolindo a cidade. No Rio de Janeiro, isso só pode significar uma coisa: deslizamentos de terra. Mas não deslizamentos comuns. Baba Vanga estava descrevendo algo massivo, algo que ela comparou a montanhas literalmente caindo sobre bairros inteiros. E ela foi específica sobre quando, fevereiro de 2026. Ela viu chuvas como o Rio nunca experimentou. Viu encostas que foram ocupadas irregularmente ao longo de décadas, finalmente cedendo sob o peso da água e da gravidade. Viu comunidades inteiras sendo engolidas em questão de minutos. Viu pessoas tentando fugir, mas não tendo para onde ir, porque as ruas estavam bloqueadas, as saídas estavam fechadas, e a lama estava vindo de todos os lados. Mas não é só a terra. Ela também falou sobre água. As águas vão se erguer como monstros. O Rio de Janeiro é uma cidade costeira. E Baba Vanga viu o mar se comportando de forma anormal naquele fevereiro específico. Ela descreveu ondas que não eram naturais, ondas que pareciam ter intenção, que subiam muito mais alto do que qualquer maré deveria subir. Alguns interpretam isso como tsunami, outros como tempestade tão severa que cria uma maré de tempestade catastrófica. Seja o que for, ela viu a água invadindo partes da cidade que sempre foram consideradas seguras. Viu Copacabana, Ipanema, Leblon, todas submersas. Viu o mar reclamando. Turtle. E viu isso acontecendo simultaneamente aos deslizamentos, criando caos absoluto. E então há a parte mais enigmática. Fogo que vem do céu. Que isso significa? Baba Vanga raramente era literal com suas descrições. Ela via imagens e tentava traduzi-las em palavras. Fogo do céu poderia ser raios durante a tempestade. Poderia ser explosões causadas por infraestrutura falhando. Poderia até ser algo mais sinistro, como ataques ou acidentes com substâncias perigosas. Mas ela viu o Rio de Janeiro enfrentando não apenas água e terra, mas também fogo. Uma tríade de desastres convergindo em fevereiro de 2020. E há um detalhe final que ela mencionou. A estátua sagrada vai chorar lágrimas de pedra. O Cristo Redentor. Ela viu o monumento mais icônico do Brasil sendo danificado, pedaços dele caindo, e ela usou a palavra chorar, sugerindo que o dano viria de cima, de sua face, de seus braços estendidos, como se o próprio Cristo estivesse lamentando o destino da cidade que ele protege.
Para muitos brasileiros religiosos, a ideia do Cristo Redentor sendo danificado é mais que tragédia física. É simbólica. É como se a proteção divina estivesse sendo retirada. Agora vamos para São Paulo, a maior metrópole da América do Sul, o motor econômico do Brasil. 22 milhões de pessoas na região metropolitana. Baba Vanga falou sobre São Paulo em 1991 durante uma visita de um grupo de diplomatas brasileiros. Ela não estava sendo consultada sobre a cidade especificamente, mas durante uma sessão geral sobre o futuro do Brasil, ela parou abruptamente e disse: "Vejo uma cidade que nunca dorme. Tantos prédios que parecem perfurar as nuvens. Mas não. 26º ano do século XXI, em fevereiro, a Terra vai lembrar o que estava lá antes. Vai lembrar das águas que foram roubadas. E vai sugar a cidade para baixo como areia movediça. Terra sugando a cidade para baixo. São Paulo está literalmente afundando. Isso não é teoria conspiratória. É fato científico documentado. A cidade extrai água subterrânea há décadas. Criou vazios enormes sob seus prédios e ruas. E já há áreas que afundam vários centímetros por ano. Mas Baba Vanga não estava falando sobre afundamento gradual. Ela estava falando sobre algo repentino, catastrófico. Ela viu edifícios inteiros inclinando, viu ruas se abrindo em buracos gigantes, viu parte da cidade literalmente desaparecendo, sob o nível do solo. E ela foi específica sobre a causa. A terra vai lembrar das águas que foram roubadas, o sistema Cantareira, os aquíferos esgotados, as represas que ficaram criticamente baixas. Baba Vanga viu tudo isso cobrando seu preço. Em fevereiro de 2026, ela descreveu o colapso não como um único evento, mas como uma cascata. Um prédio afunda e desestabiliza-os ao redor. Uma rua se abre e rompe tubulações subterrâneas, acelerando mais colapsos. E em questão de horas, áreas inteiras da cidade se tornam zonas de desastre. Mas há outra camada na previsão sobre São Paulo. Baba Vanga também viu fogo. Ela descreveu a cidade queimando, não queimada por incêndios florestais ou criminosos, mas queimando devido a sistemas falhando. Ela viu explosões de gás, viu plantas industriais perdendo contenção, viu incêndios começando em múltiplos pontos simultaneamente porque a infraestrutura já frágil não suportaria a tensão adicional dos colapsos estruturais. E viu bombeiros incapazes de responder adequadamente porque as próprias estações de bombeiros estariam entre as estruturas danificadas. E ela fez uma previsão econômica devastadora. Disse que quando São Paulo caísse, quando a cidade que é o coração econômico do Brasil parasse, o resto do país não sobreviveria intacto, que o colapso de São Paulo seria como ataque cardíaco. O Brasil inteiro sentiria. Mercados entrariam em pânico. Empresas fechariam. Milhões de empregos desapareceriam. E a crise se espalharia por todo o continente. Ela viu São Paulo não apenas como cidade enfrentando desastre, mas como epicentro de colapso econômico que afetaria centenas de milhões de pessoas. Terceira cidade, Manaus, capital do Amazonas, portal da floresta amazônica. Baba Vanga falou sobre Manaus em 1987. E suas palavras foram particularmente sombrias. Ela descreveu uma cidade onde rios se encontram, mas a floresta está morrendo. Ela viu a confluência dos rios Negro e Solimões, um fenômeno que ela nunca poderia ter conhecido sem visão sobrenatural. E então ela descreveu o que aconteceria em fevereiro de 2026. A floresta vai se vingar. O arque da vida se tornará veneno. E a cidade no coração da selva vai sufocar em suas próprias cinzas. A floresta se vingando. Baba Vanga viu incêndios na Amazônia atingindo níveis nunca antes vistos. E, especificamente em fevereiro de 2026, ela viu esses incêndios cercando Manaus, não apenas se aproximando, mas literalmente cercando a cidade de todos os lados. Ela viu fumaça tão densa que transformaria dia em noite. Viu pessoas incapazes de respirar sem proteção. Viu hospitais sobrecarregados com casos de problemas respiratórios. Viu a cidade sendo evacuada, mas sem rotas de evacuação seguras, porque a fumaça cobria tudo. O arque da vida se tornará veneno. A Amazônia produz 20% do oxigênio do planeta, mas quando queima produz o oposto. Produz monóxido de carbono, dióxido do carbono, particulados tóxicos. E Baba Vanga viu Manaus, a cidade no coração da floresta que deveria ter o ar mais puro, tendo o ar mais envenenado. Viu níveis de poluição do ar tão altos que permanência prolongada ao ar livre se tornaria letal. Viu máscaras de gás sendo distribuídas. Viu pessoas morrendo não por fogo direto, mas por simplesmente respirar. E ela adicionou um detalhe perturbador. Disse que os incêndios não seriam acidentais, que seriam acesos por mãos gananciosas, que interesses econômicos acelerariam a destruição deliberadamente, que o que parecia desastre natural
seria na verdade crime premeditado em escala massiva, e que Manaus pagaria o preço por essa ganância, tornando-se exemplo do que acontece quando a natureza é empurrada além de seu ponto de ruptura. Quarta e última cidade, Brasília, a capital federal, o centro político do Brasil. Baba Vanga falou sobre Brasília em 1994, poucos anos antes de sua morte, e sua profecia sobre esta cidade foi a mais política e talvez a mais explosiva. Ela descreveu a cidade nova, planejada com edifícios que parecem naves de outro mundo, descrição perfeita da arquitetura modernista de Brasília. E então ela disse: em fevereiro do 26º ano, o coração do poder vai parar de bater. O governo vai cair, não por voto, mas por colapso. E da confusão nascerá caos que nenhuma constituição pode conter. O governo vai cair. Baba Vanga estava prevendo uma crise política tão severa que resultaria em colapso governamental durante fevereiro de 2026. Ela não viu eleições, viu ruptura, viu instituições falhando simultaneamente. Viu o Congresso incapaz de funcionar, viu o Executivo perdendo autoridade, viu o Judiciário sendo desafiado ou ignorado. Viu um vácuo de poder tão completo que o Brasil ficaria temporariamente sem governo funcional. E ela viu as consequências. Da confusão nascerá caos. Ela descreveu Brasília sendo invadida, não por exército estrangeiro, mas por cidadãos, por grupos que viam o colapso do governo como oportunidade. Ela viu os edifícios icônicos da capital sendo ocupados. Viu símbolos de poder sendo destruídos. Viu violência nas ruas da cidade que foi projetada para a ordem. E viu autoridades incapazes de restaurar controle porque não havia consenso sobre quem tinha autoridade legítima para dar ordens. Brasília é que Baba Vanga a conectou às outras 3 cidades. Ela disse que os desastres no Rio, em São Paulo e em Manaus criariam as condições para o colapso político em Brasília, que o governo seria incapaz de responder adequadamente a múltiplas catástrofes simultâneas, que essa falha destruiria a confiança pública e que essa perda de confiança levaria a desafios diretos à autoridade governamental. Ela viu tudo como dominós, um evento desencadeando o próximo, até que todo o sistema entrasse em colapso. E ela fez uma previsão final sobre Brasília que ainda não foi completamente compreendida. Ela diz que da capital abandonada surgirá novo começo, mas não antes de muitas lágrimas, sugerindo que Brasília poderia ser temporariamente abandonada como capital, que o governo poderia ser forçado a se realocar, e que essa humilhação nacional seria necessária para algum tipo de renovação futura. Mas o custo em sofrimento humano até lá seria imenso. Então temos 4 cidades, 4 destinos, todos convergindo em fevereiro de 2026. Rio de Janeiro enfrentando deslizamentos, inundações e fogo. São Paulo afundando sob seu próprio peso enquanto incêndios consomem o que resta. Manaus sufocando em fumaça tóxica enquanto a Amazônia queima ao redor. E Brasília mergulhando em caos político enquanto o governo colapsa. Quattro simultaneous. E Baba Vanga viu tudo isso décadas atrás. Mas por que fevereiro especificamente? Por que 2026? Baba Vanga trabalhava com ciclos. Ela via padrões astrológicos, alinhamentos planetários e outros fatores que influenciavam eventos terrestres. E fevereiro de 2026, segundo suas interpretações, é momento de convergência perfeita, quando múltiplas forças negativas se alinham, quando vulnerabilidades acumuladas ao longo de décadas finalmente se manifestam, quando o Brasil enfrenta simultaneamente crises que qualquer uma sozinha seria devastadora, mas juntas são potencialmente existenciais. E há um padrão nas 4 previsões. Cada uma envolve o Brasil pagando por decisões do passado. Rio pagando por ocupação irregular de encostas. São Paulo pagando por extração excessiva de água subterrânea. Manaus pagando por desmatamento da Amazônia. Brasília pagando por governança inadequada. Baba Vanga via fevereiro de 2026 como momento de acerto de contas, quando consequências que foram adiadas, ignoradas ou negadas finalmente chegariam todas de uma vez. Mas ela também deixou pistas sobre como evitar o pior. Em suas conversas com visitantes brasileiros ao longo dos anos, ela repetidamente enfatizou. Dizia que se as cidades se preparassem, se reforçassem infraestrutura vulnerável, se tivessem planos de evacuação, se educassem populações sobre riscos, a severidade poderia ser reduzida. Ela nunca disse que os eventos poderiam ser completamente evitados, mas insistia que escolhas feitas agora determinariam se fevereiro de 2026 seria tragédia devastadora ou crise administrável. O problema é que suas advertências foram ignoradas. Quando diplomatas e visitantes brasileiros retornavam com suas histórias sobre as profecias de Baba Vanga,
eram descartados, chamados de supersticiosos, acusados de espalhar pânico desnecessário, e décadas se passaram sem preparação adequada, sem investimento em infraestrutura, sem planos sérios de mitigação de desastres. E agora, fevereiro de 2026 está a semanas de distância, e as 4 cidades que ela nomeou estão todas tão vulneráveis quanto ela previu que estariam. Há pessoas em cada uma dessas cidades que conhecem as profecias. Pequenos grupos de crentes que têm se preparado discretamente, armazenando suprimentos, planejando rotas de evacuação, construindo redes de apoio comunitário. Eles não sabem se Baba Vanga está certa, mas decidem que é melhor estar preparado e errado do que despreparado e certo. E talvez eles sejam os sábios. Talvez quando fevereiro chegar, eles sejam os que sobrevivem melhor. Mas a maioria não sabe. Milhões de pessoas nas 4 cidades vivendo suas vidas normalmente, completamente alheias ao que uma vidente búlgara previu para seu futuro próximo. E talvez seja melhor assim. Talvez saber causaria pânico que seria pior que os eventos previstos. Ou talvez saber permitiria preparação que salvaria incontáveis vidas. É dilema impossível de resolver. O que sabemos é que fevereiro de 2026 está chegando, que Baba Vanga nomeou 4 cidades específicas, que descreveu eventos específicos para cada uma, e que ela tem histórico de estar certa com frequência assustadora. Então a pergunta não é mais se devemos acreditar nela. A pergunta é o que fazemos com a informação que ela nos deixou. Se você mora em uma dessas 4 cidades, preste atenção, tenha plano. Saiba para onde ir se precisar evacuar rapidamente. Tenha suprimentos básicos. Mantenha contato próximo com família e amigos. Não entre em pânico, mas esteja preparado. Porque seja Baba Vanga certa ou errada, estar preparado nunca é má ideia em país propenso a desastres naturais e instabilidade política. E se você conhece alguém nessas cidades, compartilhe, não para assustar, mas para informar, para que mais pessoas possam se preparar. Para que, quando ou se algo acontecer, o máximo possível de pessoas esteja pronto, porque no final, profecias são apenas palavras até se tornarem realidade, e então é tarde demais para a preparação. Baba Vanga viu Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus e Brasília. Viu seu destino em fevereiro de 2026. E agora você sabe também. O que faz com essa informação é com você. Mas, lembre-se, ela raramente estava errada. E quando estava certa, aqueles que ouviram os avisos sobreviveram. Aqueles que ignoraram não tiveram tanta sorte. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.